Boa noite, nós somos o grupo 6, composto pela Camila, o Luiz, a Maria Eduarda, eu e o Pedro Henrique. E a gente vai falar sobre criptografia. Bom, a criptografia ela serve basicamente para assegurar que o dado ele só vai ser acessado por determinadas pessoas, né? As pessoas liberadas, que têm a chave. Então, no geral, é usado um algoritmo para realizar a codificação e para fazer o processo também de decodificação. Então, nesse caso, é preciso ter a chave, né, que foi usada no primeiro processo, que é da codificação. Então, em resumo, ela permite que as pessoas compartilhem os dados entre si sem que terceiros tenham acesso a essas informações. É uma questão de segurança. Então, normalmente, os sistemas de criptografia, eles usam texto cifrado para disfarçar o texto, né? Com base em uma chave que é definida pela pessoa que está realizando essa criptografia. Então, aqui a gente colocou um exemplo para poder ilustrar exatamente isso, né? Aqui, nesse caso, a gente está usando uma chave simétrica, que basicamente usa a mesma chave para criptografar e descriptografar esses dados. Então, tem também a chave assimétrica, né? Que é conhecida como chave privada, a outra chave pública. Então, a criptografia assimétrica, ela requer duas chaves para poder funcionar. Então, uma para criptografar e outra para descriptografar. Meu nome é Camila de Paulo e eu vou falar sobre quais são os tipos de criptografia. A criptografia possui vários algoritmos, tanto simétricos, que é o tipo mais tradicional e provavelmente o sistema que as pessoas estão mais familiarizadas. Sua principal aplicação é na proteção de dados em repouso, como em banco de dados ou discos rígidos. A criptografia se destaca por ser mais rápida e por ser ideal para proteger dados que vão ficar em um único local. Porém, como desvantagem, destaca-se a dificuldade de distribuição segura de chaves. Já a criptografia simétrica utiliza duas chaves diferentes para a criptografia e descriptografia de um dado. A primeira chave é a chave pública, usada para criptografar uma mensagem, e a segunda é uma chave privada, utilizada para descriptografá-la. A criptografia simétrica é aplicada em várias operações do dia a dia, como assinatura eletrônica, envio de e-mails, ou mesmo para realizar uma conexão remota a um sistema privado. O principal benefício é que as pessoas não precisam de nenhum esquema de segurança específico para trocar mensagens com confidencialidade. Alguns deles são evoluções do outro, corrigindo falhas ou brechas encontradas. Alguns exemplos são a criptografia RC4, que é uma cifra de fluxo criada no fim dos anos 80 e é um algoritmo simétrico. Essa cifra opera em dados 1 byte por vez e de modo a criptografar esses dados. Hoje, esse algoritmo não é tão utilizado porque apresentou algumas vulnerabilidades que permitiram que os usuários quebrassem a chave em questão de 1 minuto. A criptografia RSA é um tipo assimétrico. Ele é muito utilizado hoje em dia e seu funcionamento tem a mesma explicação da criptografia assimétrica. Já a criptografia AES é um tipo de cifra que protege a transferência de dados online. É um dos melhores e mais seguros protocolos de criptografia e é utilizado em incontáveis aplicações. Ele é uma chave simétrica e também utiliza de um algoritmo SPN, que é uma rede de permutação de substituição, aplicando várias rodadas para criptografar os dados. Essas rodadas de criptografia são a razão do alto nível de proteção do AES. Se alguém quiser quebrar a criptografia, precisará de fazê-lo por várias rodadas. Além disso, ele conta com tamanhos diferentes de chaves, partindo de 128 bits, 192 bits e 256 bits. Olá, meu nome é Luiz Pedro e eu vou falar um pouco sobre onde encontramos a criptografia. Bom, diariamente a gente está em contato com esse mecanismo e muitas das vezes a gente nem percebe. Entre eles, a gente consegue encontrar no preenchimento de formulários, principalmente de sistema financeiro, quando a gente precisa digitar nossa senha, colocar alguma informação mais sigilosa, essa informação fica encriptada para que essa informação não consiga ser descoberta. Mensagens dentro do WhatsApp, por exemplo, ela impede que, mesmo ao ser interceptada, a mensagem seja vista por hackers. Assinatura digitais de documentos, para garantir uma segurança maior. E tanto questão de criptomoedas e de pagamentos normais, sem criptomoedas, pagamentos online, garantem que a transação ocorra de forma encriptada, garantindo que, mesmo ao ser interceptada, ela não seja, não sejam desvendados os dados sigilosos da pessoa. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Pedro Henrique. Eu vou apresentar para vocês a parte aí, né, dos algoritmos de criptografia mais conhecidos.
Como o pessoal citou aí, temos criptografias simétricas e assimétricas, tá? Então temos algoritmos aí que representam os dois modelos de criptografia. Falando um pouquinho da criptografia RC4, né? É uma criptografia que significa Reverse Cipher 4, que é uma criptografia que cria um fluxo, né? Uma cifra de fluxo. Foi criada na década de 1980, mais ou menos, e ela opera nos dados 1 byte por vez, de modo a criptografar esses dados, tá? Também temos aí a DES, que é uma das criptografias aí, foi muito utilizada, foi criada na década de 870, significa Data Encryption Standard, que ela é um algoritmo que converte texto simples em blocos de 64 bits, né, em texto cifrado com chaves de 48 bits. Justamente por as chaves serem muito pequenas, hoje ele não é mais utilizado, porque ele tem muita vulnerabilidade e é fácil de decifrar. Ele foi substituído, inclusive, pelo AES, que eu vou falar logo abaixo. Temos também aí o RCA, criptografia, que é um tipo assimétrico, quer dizer, usa uma chave para criptografar e outra chave para descriptografar, que diz respeito ao nome dos criadores, né? O Reverse, Shamir e Edelman, se eu não me engano, que pronuncia, tá, ok? Né? E ela utiliza aí também, ela é bem baseado aí em chave pública para criptografar os dados, uma chave privada para descriptografar, muito utilizado também hoje em dia. E temos a chave AES, né, que é a mais utilizada hoje, que significa Advanced Encryption Standard, é um tipo de cifra que protege transferência de dados online, por isso que ela é tão utilizada hoje, né? E essa chave ela é assimétrica, né, porque utiliza a mesma chave para criptografar e criptografar, e também utiliza o algoritmo SPN, né, rede de permutação e de substituição. Por isso ela é muito confiável e segura, é mais utilizada hoje. E ela utiliza, né, três tamanhos, né, diferentes de chaves, né, de 128 bits, 192 bits e 256 bits, o que garante ainda mais segurança para ela. Tá, ok? Além dessas aí temos outras criptografias, temos a RCA, temos a 3, né, a Triple DES, temos a Twofish, tem várias, mas eu citei, tem um pouco mais aí nas mais utilizadas. Bom, meu nome é Mary Eduardo, eu vou falar sobre a importância da criptografia nas empresas e a aplicabilidade nesse meio corporativo. Ela pode ser usada em processos sigilosos, como, por exemplo, transações bancárias, dados de clientes, informação dos colaboradores. Esses dados são muito sensíveis e não podem vazar. Caso vaze, pode acarretar grandes prejuízos financeiros para a companhia. Na proteção do envio e do recebimento de dados também, porque uma das formas mais comuns de vazamento é pelo trânsito de dados. Então, eles usam essa técnica para proteger e evitar exposições. Na segurança de informações também, porque a maioria das empresas tem dados internos que não podem ser divulgados, como dados de clientes, por exemplo. E isso representaria um processo judicial para a empresa também. Na garantia de conformidade, para manter-se alinhado com o compliance digital. Dessa forma, eles usam a criptografia para ser mais fácil atingir os padrões exigidos em lei, pelo mercado e fornecedores, assim, de modo a garantir a governança das informações. Na segurança na nuvem também, porque muitas empresas usam um provedor específico para guardar seus dados em nuvem. E daí esses dados são criptografados para evitar que sejam corrompidos ou vazados. E também assegura a propriedade intelectual, porque dados em repouso de propriedade intelectual, como por exemplo código-fonte ou documentos, ganham um fator a mais de segurança ao serem criptografados. Então, assim a gente consegue proteger ele de ações criminosas, como roubos ou comercialização não autorizada. Bom, e como é feita essa criptografia, né? Como o Luiz comentou anteriormente, e a Maria Eduarda também acabou aprofundando um pouco no assunto, existem N tipos de criptografia que a gente lida no nosso cotidiano sem perceber. Então, em resumindo, né, aqui como está no slide, existem serviços que fazem essa criptografia automaticamente, mas a gente, principalmente no caso de empresas, organizações maiores, já fazem uso de e-mails, né, como o Gmail, por exemplo, que a gente usa direto, que garante a comunicação por esse canal e que a criptografia já está incorporada, WhatsApp também. Então, assim, a criptografia ela já está implementada em alguns softwares, mas também você consegue criptografar alguns arquivos e subir eles, né, na nuvem da empresa, ou então utilizar algum software específico para poder fazer essa criptografia e encaminhar para outras pessoas. Então, existem, em resumo do que eu disse aqui, existem softwares que fazem essa criptografia e você envia de forma não protegida, ou você pode utilizar de softwares que já têm essa criptografia embutida neles, como Gmail, WhatsApp e outros softwares que já estão no mercado.
Bom, então a gente pode concluir que hoje no mercado existem muitas soluções de alto nível que usam das técnicas de criptografia para garantir essa integridade dos dados. Então, numa empresa, por exemplo, essas camadas de criptografia podem ser organizadas de forma hierárquica e ser acessíveis só para as pessoas autorizadas. Mesmo assim, sendo pessoa física ou jurídica, é necessário entender a importância da criptografia para proteger as informações sensíveis na sua rotina. E com o avanço da tecnologia e também o avanço das técnicas de invasão de sistemas, é importante se proteger de ataques cibernéticos. E a criptografia é uma ótima solução para isso.